Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa liturgia de hoje. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia que Ele nos deu, nos permitiu estar aqui para juntos louvar o nome dEle e agradecer pela vida de todos que vão se batizar nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo ar que respiramos, ó Deus, por essa oportunidade, Pai querido. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, que vai passar pelas águas, Pai querido, que o Senhor continue fortalecendo, firmando eles na tua rocha fiel, ó Deus, na tua palavra, Pai querido e santo. Nos abençoa e nos dê um dia abençoado, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Quero estar em tua presença.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Fica à vontade, não comove nada.
tá bom? Quero só ler um texto rápido das Escrituras, que está em Romanos capítulo 10, uma passagem muito conhecida. Eu trago essa palavra de uma forma especial aos batizandos, mas também a todos nós que aqui estamos. Romanos 10 diz assim, ó: irmãos, a boa vontade do meu coração, Paulo falando para a igreja ali localizada em Roma, e uma palavra bem focada aos judeus também. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são os judeus, são para que sejam salvos. Paulo era judeu, então Paulo ansiava em seu coração, da tribo de Benjamim, um homem muito conhecedor da palavra do Antigo Testamento, e o anseio dele é que seus irmãos judeus também fossem salvos. Ele diz assim, versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, eu batizei um dia, a maioria aqui se batizou um dia, 5 hoje descerão as águas, e muitos de nós tínhamos zelo por Deus, zelo no sentido de cuidado, o nome Deus um nome importante, por mais que conhecêssemos ou não a Deus, mas sempre temos um zelo, mesmo sem conhecê-lo. E o povo judeu era assim, um zelo imenso, a tal ponto que o povo judeu nem pronunciar o nome de Deus pronunciava, nem pronuncia os mais, a liturgia mais fechada, mas sem entendimento. Então o batismo é muito mais do que ter zelo, é muito mais do que falar o nome de Deus, é muito mais do que ter um slogan de evangelho. O batismo é com entendimento, porque a Bíblia diz: porém, os judeus têm zelo, mas não têm entendimento. Então, eu sempre gosto de falar que a fé, ela precede a razão, mas logo em seguida, a razão, ela vai me consubstanciar a minha fé. É interessante, vou repetir: a fé, ela precede a razão, mas logo em seguida, a razão vai dar base para a minha fé. Então, muitos ficam apenas na fé e sem trazer a razão da sua fé, como a Bíblia diz. Nós precisamos ter a razão da nossa fé. E a razão da minha fé eu só encontro nas Escrituras. Então, o nosso aceitar a Cristo, ele é baseado em entendimento, muito entendimento. Então, a fé precede a razão, mas a razão depois sustenta a minha fé. Muitos começam com muita fé, mas quando tem o primeiro embate teológico, o primeiro embate com entendimentos, recuam. Porque a sua fé depois não foi consubstanciada em razão. Quando eu falo razão, não é a minha, não é a nossa razão, mas é a razão bíblica. Amém. De conhecer a palavra. Amém. Quanto mais eu conheço a palavra, mais razão nas Escrituras eu encontro, e mais a minha fé é balizada, mais a minha fé é sustentada. Então, 5 pessoas, 5 almas, 5 vidas, 5 amigos, amigas queridas descerão aqui as águas, mas tenho certeza disso, que a fé precede a razão, mas para sustentar essa fé, só com entendimento bíblico. Amém. Senão vai ficar apenas na emoção, senão vai ser apenas mais de um mergulhar nas águas. Quantos nós não conhecemos que desceram as águas e depois não se sustentaram na caminhada? É porque ficaram apenas na fé que precede a razão e se esqueceram de entender mais as Escrituras. E aí eu vou pular direto para o versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a princípio, a salvação, ela é algo que, no confessar da minha boca, eu confesso o quê? Confesso que Jesus como Senhor. Então, com a minha boca eu declaro e com o meu coração eu creio. O que cada um vai falar com a sua boca, eu ouço. O que cada um está crendo em seu coração, eu não sei. É a palavra de cada um. Só Deus sonda e esquadrinha os corações. Então, mas se eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, serás salvo. Então, salvação é fé na graça de Deus, no que Deus fez por nós na cruz, em morrer por nós. Isso é salvação. Eu confesso e eu creio. O crer, só Deus sonda. O crer, ele vai ser demonstrado no dia a dia. Amém. A fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé que precede a razão, se ela não tivesse consubstanciada em ações e entendimento,
ela foi apenas um banho d'água. Mas se ela vier junto com razão bíblica, entendimento das Escrituras, conhecimento, leitura da palavra, tenham certeza que permanecerão e darão frutos. Então a minha oração é que não fique apenas na boca, mas principalmente no coração. Amém. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então que o confessar dos 5 aqui seja com base naquilo que está cheio do seu coração, cheio de fé. E o que contamina o homem não é o que entra, sim o que sai. Então, por quê? O que sai do coração, sai das entranhas, então sai da sua vida, do que você passa. Então não é o que não são as coisas visíveis que eu como, isso que é essa analogia. Não é o meu andar, não é o meu falar, não é o meu vestir, é o que sai de dentro de mim. É isso que realmente sustenta a minha fé. Amém? Então a minha oração, não apenas para os batizandos, mas para todos nós, para mim, eu preciso disso. Amém? Que essa palavra de confissão não fique apenas na boca, mas venha realmente o coração quebrantado, contrito, cheio de fé e com razão bíblica. Precisamos de apresentar a nossa razão da nossa fé, porque seremos combatidos, seremos indagados. Eu mesmo me indago muito. O ser humano cresce quando ele se auto-indaga quanto ao seu conhecimento, quanto àquilo que está sendo passado a ele. E uma das coisas mais lindas dentro do protestantismo, o nome protestantismo já diz, né, gente? Então, quem protesta. Então, não apenas Martim Lutero, mas grandes homens reformadores protestaram em relação a uma doutrina que não era bíblica. Então, para protestar, eu tenho que conhecer. Então, a minha oração aqui nós saiamos daqui com essa intenção mais e mais de conhecer a Deus. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, gente, então agora eu vou entrar na água, não para me batizar, já me batizei, tá bom? Já me batizei até 2 vezes, que eu me batizei também no Rio Jordão, quando eu fui em Israel. Gente, tava um clima ali, um frio, não consigo nem expressar isso, como foi difícil batizar naquelas águas ali, mas não ia perder a oportunidade, né? Mas o batismo, ele é tudo isso, ele simboliza algo que já aconteceu no mundo espiritual. Amém. Ah, pastor, quando eu me batizar eu vou ser salvo. Não. Você já foi salvo quando você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor e creu no seu coração que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Você foi salvo. O batismo é apenas uma confissão pública. Eu estou publicando, é como uma lei. Você faz uma lei, o legislativo faz uma lei, essa lei só passa a ter vigência no mundo jurídico quando ela é publicada. Sai no Diário Oficial. Então o nosso Diário Oficial é aqui na piscina. Tá bom? Então, o nosso Diário Oficial é a piscina. Nós iremos confessar publicamente perante a igreja. E aí tenha certeza que mais um degrau foi ultrapassado. Muitos outros virão. Esse é apenas o primeiro. Por isso que eu falo, batismo não salva a vida de ninguém. É um pontapé inicial. Amém. Tá bom? Então deixa eu entrar nas águas. Tá quentinha porque a gente mandou botar a temperatura ambiente, né? Gente, essa piscina aqui tem que descer devagar. Já tem uma ladeirazinha aqui. Eu digo já com propriedade de causa, tá? Então, já escorreguei, não duvido nada se eu escorregar de novo. Bom, gente, então pra dar início, não me incomoda não, fica tranquilo. Bom, gente, para dar início então ao nosso batismo, queria chamar assim com muita alegria no meu e nossos corações. Também quero expressar também minha gratidão pela professora dessa turma, né? Glória a Deus! Linda! Lu, dá um oi, Lu. Quem é aluna da Tia Lu sempre é aluna da Tia Lu. Então, quero chamar a primeira aluna, minha querida irmã Carla. Linda! Dá uma cara aqui. Cuidado aí. Aqui, cuidado aqui. Oi, meu amor. Sim. Queridos, eu quero dar uma palavrinha rápida em relação
a Carla. Então, quem vê a Carla, claro que a igreja já conhece e que eu vou falar aqui, muitos irmãos já têm entendimento, mas assim, é uma guerreira no sentido da palavra, né? De guerrear. E não apenas, hoje, não apenas com as suas forças. Apesar de ser uma mulher muito forte, mas não apenas com as suas forças, mas sabendo que Deus é que prevalece sobre a vida dela. Quando fraco é que somos fortes. Reconhecer que ela tem suas limitações, assim como o Sérgio também tem. Quando nós reconhecemos nossas limitações, Deus age. Amém? Então a Carla, falando um pouquinho dela, filho de pai separado, e sua irmã está gravando agora aqui, agora. Então, moravam não em casas separadas, né, Carla? Porque eram uma casa em cima da outra, né? Uma casa em cima da outra. Então, ali conviveram, ama muito a sua irmã, sua mãe sempre ajudando o Heitor também. Carla casada com o Sérgio, que está correndo ali atrás do Heitor. Então, Sérgio, um homem de Deus. Há 2 batismos atrás, Sérgio estava descendo as águas. Então, o Sérgio estava se batizando. E eu, como para todos, eu pergunto qual o seu sonho, né? E o Sérgio falou, minha família na presença Glória de Deus. a Deus! E 2 batismos depois, aqui está a Carla. Então, assim, um testemunho, um casal que, por inúmeros fatores externos, cada dia passando por uma barreira, cada dia se conhecendo mais. Quando se casaram, Carla engravidou, com 1 mês de gravidez, abortou uma criança, aborto natural, perdeu o filho. Depois veio o Heitor que com 2 anos de idade foi diagnosticado que ele tem autismo. Então, mais algo diferente, algo difícil de ser administrado, algo que Deus tem ensinado na vida deles dia após dia, com os comportamentos diferenciados, né, do Heitor, e que traz também no casal um comportamento também diferenciado em todos os sentidos. Mas o que me chama a atenção foi que eu perguntei para a Carla, como é que é esse amor, né, pelo Heitor? E ela me falou algo assim que eu guardei no meu coração. Pastor, o meu amor pelo Heitor é como o amor que Deus tem por nós. Esse amor incondicional, né? Esse amor perfeito, né? Deus faz tudo perfeito, queridos. Não existe imperfeição em Deus. Não há obra de Deus imperfeita. Tudo é perfeito em Deus. Tudo. A nossa mente, a nossa justiça, que começa a colocar situações em nichos, né? Em alguns nichos, como nicho perfeito, nicho que falta alguma coisa, mas tudo que Deus faz é perfeito. E certamente um ensino perfeito sobre a vida do casal e paz de excelência para o Heitor. Então Deus faz tudo perfeito, mas sabemos que é um desafio, dia após dia, um desafio novo. E esse casal tem administrado por lutas, dificuldades, né, por tudo que acontece. Muitas lutas, né, Heitor? Muitas lutas, então. Aturar esses pais, né, Heitor? Muitas lutas. Mas, assim, e o que me chamou a atenção também no testemunho da Carla, a Carla falou assim, pastor, teve uma época que o Sérgio começou a jejuar e era o dia inteiro, não entendia esse jejum, mas eu não perguntava também não. Porque a Carla também é dura, né? Então também não vou perguntar não. Ele está jejuando aí, não perguntei nada. Mas depois de um tempo, Carla se converte, né? Eu vou falar um pouquinho. Mas ela pergunta, Sérgio, por que você fez jejuar por quê? Jejuar por você. Você aceitar Cristo. Glória! E um dia eu estava pregando ali no domingo de manhã. E eu geralmente procuro não focar muito, não olhar muito para uma pessoa. Eu sei que as pessoas ficam constrangidas, parece que... Então eu procuro tirar um pouco o meu olhar, não fixar muito nas pessoas. Mas eu vi a Carla chorando muito ali do meu lado direito. E eu pregando a palavra e ela chorando. E aí fiz o apelo. A Carla na mesma hora veio, aceitou Jesus naquele culto maravilhoso. Glória a Deus. Depois teve um outro culto. Um pastor, com o missionário Fernando, que ali foi o culto inteiro em cima de você, né, cara? E ali foi, eu até estava constrangido já,
de tanto que Deus estava entregando palavra para ela, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E ela falou, pastor, ali Deus confirmou tudo que eu tinha, os resquícios de dúvidas que eu tinha no meu coração foram todos dissipados. E ali, literalmente, realmente, eu me entreguei totalmente para Deus. Então, o sonho dessa mulher de Deus é testemunhar tudo que Deus tem feito na vida dela. E eu creio que já aqui já é um grande sonho sendo realizado, mas muitos outros testemunhos virão. Em nome de Jesus. Amém, Carla? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Carla, você ratifica, você confirma Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Glória a Deus! Bom, eu como ministro do Evangelho, sob a autoridade de Cristo Jesus, que batizo Carla em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Tadinha, fiquei com medo. Gente, ele não aguenta palmas. Olha, se eu soubesse. Para a próxima. Gente, dando continuidade, viu? Já estou aprendendo, próxima vez. Dando continuidade ao nosso batismo, queria chamar a minha querida irmã Andréia. Glória! Glória! Deixa eu passar. Depois vocês vão andar. Meus irmãos, assim, hoje é uma manhã muito especial, muito especial. E assim, eu tenho a honra de batizar a Andréia com muito entendimento e muito carinho sobre o que ela expressou para mim. A Andréia já se batizou aqui com 15 anos de idade. A Andréia se batizou. A Andréia poderia estar aqui me batizando. Então, a Andréia é uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma experiência com Deus fantástica. Já trabalhou em outras igrejas, ministérios. E foi uma surpresa para mim, surpresa para a tia Lu também, né? Dela querer participar da aula de batismo. E ao participar da aula de batismo, ela falou, pastor, eu nunca aprendi tanto na minha vida como aprendi agora. Pastor, eu nunca tinha passado por esses estudos. E aparentemente estudos de princípio da fé, mas que os alunos indagam. Ou seja, o professor tem que estar preparado para as indagações que são N, de todas as origens, de todas as dúvidas. Ou seja, o professor tem que ter um cabedal de conhecimento para responder e sair do prumo da aula e entrar em outra vertente. Por isso que as aulas duram 6 meses, né? Então, imagino, cada pergunta ali é uma outra aula. É muita desconstrução de History Channel, muita. Muita. Porque os crentes de hoje vivem de History Channel e se baseiam nisso, tomam como verdade. Incrível, né? Não leem a Bíblia, mas History Channel é verdade. Então, leiam a Bíblia para que vocês possam confrontar. Assistam o History Channel, se aprofundem, mas tenha uma base bíblica para que você possa refutar. Tá bom? Mas a Andréia falou, pastor, eu tenho que batizar, eu quero batizar. E o que me chamou a atenção, queridos, que não tem vergonha. Muitos poderiam se sentir envergonhados com tantos anos de evangelho. Muitos poderiam se sentir, poxa, mas o que vão pensar de mim? Ela falou para a Lu, eu não estou nem aí o que vão pensar. Glória a Deus. Eu estou feliz. Queridos, não existe rebatismo, tá bom? Não existe rebatismo. Não é que o batismo que a Andréia fez quando ela tinha 15 anos perdeu a validade. A única coisa que eu pergunto para a pessoa que deseja se batizar novamente é a seguinte: você tinha compreensão no dia do que você estava fazendo? Quando eu falo de compreensão, essa compreensão mais profunda, um entendimento realmente mais profundo sobre o estudo. Então, é a única pergunta que se faz. Se a pessoa se pastor, realmente eu não tinha esse conhecimento profundo e gostaria de batizar novamente, certamente, quem impedirá?
Ninguém impedirá. Então, a Andréia tem sonhos, uma mulher... Vai conseguir sair da turma da Lu lá? Bom, talvez tenha uma cadeira ali cativa. Porque, assim, foi uma amizade muito bacana também, né, Lu? Um carinho muito grande que a Andréia tem com a Luciana. Então foi algo assim que recíproco. Talvez ela que não deixe você sair, né? Mas assim, eu quero louvar a Deus pela vida dessa mulher, seu marido aqui filmando, Luiz Henrique, seu filho lá atrás, está aqui também filmando. Então, uma família abençoada, uma família que tem sonhos, projetos. Eu tenho certeza que esse ano o Luiz assim, ele é servo em tudo. Nos bastidores as pessoas nem sabem, né? Mas eu falo com o Luiz, ele é eletricista de mão cheia, né? Luiz, estou precisando disso, daquilo. Ele vai lá qualquer dia da semana. Ô, Glória! Resolve tudo. E eu falo, Luiz, quanto deu? Deu nada, pastor. Deu nada. Mas pelo menos o que você comprou de material, pastor, não foi nada. Eu sei que foi. Então, assim, eu estou apenas expressando algo pequeno do muito da doação dessa família abençoada. Então, eu quero, assim, em gratidão a Deus, louvar a Deus pelo exemplo da Andréia, em estar assumindo publicamente aqui perante a igreja esse impacto que ela teve na aula de batismo. Amém? Amém. Andréia, eu nem preciso perguntar isso, né? Mas por liturgia, ok? Você confessa, você ratifica que Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Ô, glória. Amém. Eu, como ministro do Evangelho, sob a autoridade de Cristo Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Tadinha! Eu usei de misericórdia. Eu não vi mais. Amém. É verdade. Bom, gente, dando continuidade, eu queria chamar meu amado irmão André. Vai chorar! Miudinho. Se escorregar, vou deixar, hein? Miudinho. Mais fundo. Queridos, já é outro prazer imenso, né? Quem vê esse homem aqui forte, né? Cheio de saúde, não sabe o que esse homem passou na sua infância, na sua adolescência, assim também no início da sua idade adulta. Então, um homem que sofreu muito com os pais, né? Seu pai batia demais nele, tinha muito nele. Sua mãe também sofria violência. Ele, por muitas vezes, para defender a mãe, apanhava também. Então, teve o socorro durante sua vida da sua tia, não é a Sônia não, a outra, né? Que não é a Sônia, a tia Andréia, que sempre levava ele no final de semana para casa para tirar ele daquele ambiente, poupar ele do que ele passava, do que ele vivia. Então esse homem é um sobrevivente, né? Um sobrevivente, Deus cuidando da vida dele. Mesmo naquele ambiente tortuoso, aquele ambiente traumático, então Deus poupou a vida desse homem. Seu pai, ele era presidente da bateria da Vila Isabel. Então andava armado, ou seja, tinha várias questões, né? Mas assim, bom, esse rapaz sofreu muito. Seus avós foram fundadores da escola de samba, um dos fundadores da escola de samba de Vila Isabel, ou seja, todo nesse ambiente, e o André nasceu, cresceu e absorveu, né, essas situações. Mas tem uma pessoa na vida do André e depois na vida do Pablo também, que eu tenho que destacar, Sônia, mãe do Pablo, que vai se batizar. Sônia, que
a tia amada do André. O André foi colocado para fora de casa algumas vezes, mas seus pais morreram e ele ficou sozinho, não tinha ninguém, né, gente? E a Sônia colocou o André dentro de casa. Colocou o André para morar junto com o Pablo, com a Raquel, ou seja, trouxe ele para junto da família. Então, ele não ia ter ninguém, gente, não ia ter ninguém. Então, quando ele fala da Sônia, é uma gratidão assim imensa, imensa pela vida da Sônia. Eu quero destacar, louvar a Deus pela sua vida, Sônia, pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu entendimento. E hoje o fruto está aqui, né? É um filho, né? Mais de um filho que está entregando a vida a Jesus, e lindo que é ao lado do Pablo, né? No mesmo dia do Pablo. Então, e eu quero destacar outra pessoa também, que é o André. Gente, o André, esse camarada ali, fortinho também, foi quem falou de Jesus para os dois sempre. Pablo e para o André, sempre incentivando. Primeira Bíblia foi o André que te deu, foi Glória a Deus. Então, assim, quero louvar a Deus pela tua vida, Barão. Amém? A palavra de Deus não volta vazia, né? Os frutos estão aqui. Amém. Os frutos estão aqui. Evangelista. Evangelista nato. Quantas pessoas não foram à igreja através do André? Amém. Então, quero louvar a Deus pela vida do diácono André profundamente, profundamente. E aqui está esse homem. Entrou na igreja um dia numa pregação do Flávio Franco, missionário Flávio Franco. Teve impacto com Deus ali, entregou a vida a Jesus. Começou a se envolver mais e mais e mais com Deus. Começou a partir dali vida transformada, amou a igreja, gostou muito das pregações, do ambiente da igreja. E para melhorar ainda, Glória! pacote completo, há 2 batismos atrás, a Poliana que está filmando aqui se batizou. E na igreja o André conhece a Poliana. E até casamento marcado. Glória a Deus! Não é para qualquer um, não. Vida transformada total. O combo completo. Combo completo. Então eu quero louvar a Deus pela vida do André, que tem essa sua vida transformada. E quem vê essa carcaça toda. A gente estava no teatro, no Imperator, vendo a peça Rua Azusa, né? E eu estava na poltrona à frente do André e da Poliana, eu e o Lu. E eu vejo chorando, um choro atrás de mim. Eu falei, Poliana tá chorando, né? Poliana tá chorando. Quando eu olho para trás, às vezes esse marmanjo aqui, em prantos, chorando. Então, esse é o André. Uma carcaça Deus mais sensível, amoroso, então com muito amor de Deus na vida dele. André, meu amigo, você ratifica, confia, confirma Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Glória a Deus. Eu, como ministro do Evangelho, sob a autoridade de Cristo Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Ô, Glória! Dá pra bater forte, né? Dando continuidade, gente, não pode ser diferente. Meu querido irmão Pablo. Parabéns. Obrigado. Sempre tem o primeiro a escorregar, não faça isso. Pablo é outro homem de Deus exemplar, gente. Pablo, trabalhador, é um homem estudioso, está estudando. Nós iremos ainda contemplar esse milagre, Pablo, que é a sua aprovação no concurso público. Então, um homem que tem estudado bastante. Pablo tem na verdade, desde a conversão da Sônia, né, sempre a Sônia incentivando ele a ir para a igreja. Raquel também se converteu, chamando Pablo para ir para a igreja, mas Pablo sempre foi daquele que ia e não ficava. Quarta-feira passada eu preguei sobre a parábola da semeadura, né? Falei daquela semente que cai em solo rochoso, né? Que tem raiz pequena, não consegue se fincar. E aí o Pablo falando comigo, pastor, aquela palavra era toda para mim. Eu era aquela semente em solo rochoso que nunca fincava raiz.
ficava num lugar, depois ia para outro lugar, e assim nunca tinha uma experiência firme com Deus. Mas a partir do momento que eu, convidado novamente, falando do André, convidado pelo diácono André, fui até a igreja de Vila Isabel, comecei a ouvir a palavra de Deus, também deu uma fugidinha um pouquinho, depois voltei, e aí também numa pregação onde eu estava pregando, faço apelo, e esse homem de Deus aqui levanta a mão, entregando a sua vida para Jesus, e tudo transformado. Pablo, não falta um culto, à noite principalmente, junto com Raquel, Sônia, família abençoada, sempre está lá conosco, sempre frutificando nos nossos encontros online de homens, sempre presente também. Então assim, eu quero, grato a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Amém. Há pouco tempo atrás, pouco tempo, ele teve uma perda muito significativa, né? Seu pai faleceu, e ali isso, até hoje ele está procurando conviver com isso, a perda do seu pai, que sempre foi um grande amigo, sempre um grande companheiro, e a alegria no coração dele foi que quando o pai estava no hospital, seu primo foi até o leito, pregou a palavra lá para o seu pai aceitou a vida. Glória a Deus. Entregou a vida a Jesus lá naquele leito, lá naquele hospital. Esse é o conforto que nos dá, que um dia nos encontraremos, né, Paulo? Um dia você vai encontrar seu pai, no nome de Jesus. Amém? Mas enquanto você está aqui, varão, eu falei com ele, quer encontrar agora? E não. Tem muita obra para fazer, né? Tem muita obra para fazer. Então quero louvar a Deus pela tua vida, Paulo, pelo teu testemunho, pelo teu caráter, que é reflexo da sua mãe, que é recíproco com a Raquel. Então é notório lá em vocês, pessoas diferentes, educadas. Então quero louvar a Deus pela vida, pela educação que vocês tiveram. Amém. Você e Raquel, da Sônia e seu pai. Tá bom? Deus te abençoe muito, muito poderosamente. Amém, varão? Vamos fazer a obra, né? Amém. Pablo, você confirma Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Eu, como ministro do Evangelho, sob a autoridade de Cristo Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Da glória! E por último, mas não menos importante, claro, queria chamar aqui meu querido irmão Paulo. Uhul! Glória a Deus! Vem cá, Paulo. Tão bonitinho de boné. Ai, meu Deus do céu. Mas não vai falar. Mas ele é pescador, gente. É pescador profissional, Paulo. Ô, glória! Paulo, queridos, eu falei que um ia cair, né? Eu não sabia quem era. Mas assim, como é que é? Pescador. Ô, glória! E Paulo, né? Paulo, assim, além de seu nome já trazer um significado muito forte, né? E como o Luiz Henrique falou, não apenas pescador de peixe, mas agora pescador de homens. O Paulo, assim como o Pablo, o meu gabinete foi feito online, né? Não tivemos tempo na quarta-feira de fiz os três, faltou Pablo e Paulo, e o Paulo eu fiz quinta-feira esse gabinete. E foi uma conversa muito boa, uma conversa assim, no racional, né? No racional nós conversamos bastante. Paulo é uma pessoa que ainda tem algumas dúvidas, quando eu digo dúvidas, eu não falo em relação a Cristo como Senhor da sua vida, ok? Mas da própria caminhada cristã. Então, são dúvidas que eu creio que serão suprimidas com a sua caminhada, com o seu envolvimento mais com as Escrituras. Amém. Mas eu gostei de conversar com ele porque em nenhum momento ele colocou capa, em nenhum momento ele colocou falsidade, em nenhum momento ele escondeu as coisas de mim, muito pelo contrário, abriu seu coração, falou de suas dúvidas, e ali conversamos também, e eu também não escondi nada, falei tudo que tinha que falar para ele, e eu creio que ele absorveu muito da ministração que eu hoje trouxe para todos. Eu compartilhei com o Paulo, conversando com ele. Oi? Sempre. A gente precisa sempre estar conversando, sempre mais. Então, ter aqui o Paulo
sua namorada Shirlene ali filmando, também que é fruto de oração em relação ao Paulo. Então, hoje esse ato que ele dá, esse pontapé, mais um degrau que ele sobe de conhecimento ao Senhor, como eu falei, tem que entender, tem que conhecer. A fé precede a razão, mas logo em seguida eu tenho que trazer razão para a minha fé. Pior coisa é uma fé sem razão. Ah, eu tenho fé. Em quê? Por quê? Jesus te salvou de quê? Você estava preso em quê? E a pessoa não sabe explicar. Ela não sabe falar da razão da fé dela. Ela apenas fala da fé, que precede, mas tem que ter razão logo em seguida. E Deus está trazendo isso na vida desse homem. Amém. Eu tenho certeza disso. E que essa semente está sendo plantada hoje em seu coração, Paulo, que ela venha germinar, e você venha extrair todas as suas dúvidas, venham ser suprimidas em Cristo Jesus. Amém. Tá bom? E Paulo está aqui dando esse pontapé inicial, publicamente confessando Jesus como Salvador da vida dele. Glória a Deus. Então, esteja orando pela vida desse homem, amém? Para ele permanecer naquilo que ele falou com a boca, e eu creio que ele tenha crido também no coração. Tá bom? Então esteja orando pela vida do Paulo, pela Shirlene, para que os propósitos de Deus aconteçam Amém. na vida deste casal. Tá bom? Paulo, você ratifica, confirma Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém. Eu, como ministro do Evangelho, sob a autoridade de Cristo Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Ô, Glória! Parece que já está liberando aí um passeio de barco geral para todo mundo. Ô, Glória! Acho que eu ouvi isso aí, hein? Gente, eu para embarcação sou terrível. Eu enjoo, qualquer coisinha eu enjoo, balanço. Mas se for uma embarcação maior, eu vou tranquilo. Eu já estou pedindo uma embarcação maior, você viu, né? Já pedi uma embarcação maior. Mas, gente, olha, quero louvar a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe você que nos acompanhou aí online. Tá bom? Que essa palavra também fique guardada no seu coração. E você que não nos conhece, somos da Igreja Nova Vida de Vila Isabel. Temos culto às quartas e domingo, aí na rua Visconde de Abaeté, 33. Deus abençoe a todos. Vamos orar, gente? Amém. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã linda, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelas vidas que desceram as águas nesta manhã, Deus. Desceram as águas, Deus, declarando que, assim, simbolicamente, ao imergirem nas águas, seus pecados ali ficaram. Glória e ao a Deus. emergirem das águas, nova criatura se tornaram. Amém. Nova criatura são. Deus, então abençoa cada vida de crescimento espiritual. Obrigado, meu Pai. Ser com o dia todo hoje aqui, ser com o churrasco, com a nossa alimentação, com a nossa comunhão. Ser conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus!